Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom, nós estamos mais uma vez reunidos, né? Adorando ao nosso Deus, nos propondo a aprender mais da sua palavra. Como nós fazemos todo sábado, nós estamos fazendo o estudo da revista Visão Missionária do terceiro trimestre. E o tema de hoje, né, ele foi escrito por pastor Silvio Macri e ele tem por título Orações Tolas na Bíblia. Será que nós temos orações tolas na Bíblia? Creio que sim, viu? E nós vamos conhecer algumas dessas orações. E isso normalmente acontece, queridos, quando nós estamos sobrecarregados, quando nós estamos cheios, quando nós estamos passando por algum problema, alguma dificuldade, nós acabamos por orar ao Senhor e oramos de forma incorreta, né? E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus, ele vai traduzindo as nossas palavras diante de Deus, porque nós não sabemos orar. E muitas vezes nós elevamos as nossas vozes a Deus, os nossos pensamentos a Deus, pedindo e falando coisas às quais Deus não pode atender. Tem coisas que Deus não pode atender? Tem coisas que vão em contrário à sua natureza. Deus jamais irá atender algo que venha contrariar a sua natureza, que é amor, que é justiça, que é dignidade. Então eu convido a você nesse instante para curvar a sua cabeça, para estarmos orando ao nosso Deus, pedindo ao Senhor que nos direcione, que retire de nós todo paradigma, que retire de nós todas as ideias preconcebidas e que possamos deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas e em nossos corações. Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada mesmo pelo teu cuidado, pelo teu agir, pela tua presença em nossas vidas. Ó Pai amado, muito obrigada, Senhor, porque temos a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos ao Senhor, adorando, exaltando o teu nome e buscando aprender mais da tua palavra. Pai amado, usa-nos, ó Senhor, como instrumento nas tuas santas mãos, quer que eu não venha a falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Toma, ó Deus, a cada lar, a cada coração, a cada pessoa que está ouvindo, ó Senhor, a tua palavra nesse instante. Senhor, sonda, ó Deus, os corações. Eu não sei quais são as suas necessidades, quais são as aflições que perpassam pelos corações que nos ouvem, mas eu sei que tu és Deus e que tu és capaz, ó Pai, de suprir toda e qualquer necessidade. Então, em nome de Jesus, ó Deus, sonda, ó Deus, a cada coração, adentro, ó Deus, a cada lar, suprindo-lhe, ó Pai, as suas necessidades, sejam elas físicas, espirituais, materiais, emocionais. Senhor, toma, ó Deus, a cada um, Senhor, nas tuas santas mãos. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. E hoje, em especial, nós estamos muito felizes. Felizes porque nós já retornamos ao templo. Glória a Deus, aleluia! As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E nós já estamos com a oportunidade de cultuarmos ao nosso Deus na quinta-feira, às 18h30 até às 19h30. E no domingo, também às 18h30 até às 19h30. 1 hora de culto, mas estamos ali em coinonia com os nossos irmãos, mas tomando todo o cuidado, né? Todo o cuidado necessário para que preservemos a nossa saúde, o nosso bem-estar. Mas nós vamos falar hoje, queridos, a respeito de orações tolas na Bíblia. É o artigo escrito pelo pastor Silvio Macri, da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2020. Há orações na Bíblia que nós podemos chamar de tolas, tamanha a insensatez das palavras contidas nestas orações. E nós vamos examinar alguma dessas orações. E a primeira oração é de um líder de Deus,
que tirou o povo de Deus ali do cativeiro do Egito, a quem Deus usou para tirar o seu povo do cativeiro, de um cativeiro de 400 anos. Nós vamos falar um pouquinho de Moisés. Moisés, um grande líder do Senhor. Mas, queridos, Moisés era um líder sob intensa e permanente pressão, né? E além de ter que administrar os problemas constantes das reclamações do povo, porque o povo reclamava o tempo inteiro, né? Moisés ainda tinha que administrar as recaídas com relação à idolatria deste povo, e ainda tinha também que debelar várias rebeliões de líderes, de seus líderes, que volta e meia se formavam uma rebelião, inclusive seus próprios irmãos, né? Isso levou Moisés a um ponto de colapso. Isso levou Moisés a um ponto de explodir, né? Mas como título, nós gostaríamos de trazer para vocês, como o pastor Silvio nos colocou, que a graça de Deus, ela não mata. A graça de Deus não mata. Nós vamos ver essa história, né? Essa oração de Moisés em Números, capítulo 11, versículos 11, 12, 14 e 15. Está ali contida a oração de Moisés. Vamos ver o que é que Moisés disse para o Senhor. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais? Eu não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. É muito pesado para mim. E assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver este mal. Como nós falamos, Moisés, queridos, foi usado por Deus para tirar o povo de Deus ali do cativeiro do Egito. Moisés falava com Deus face a face. A Bíblia nos diz que Moisés viu, né, ali o brilho da glória de Deus. Moisés falava com o Senhor face a face e a glória do Senhor resplandecia, né, no rosto de Moisés. Mas em um determinado momento, de tanto povo se rebelar, porque tudo o povo reclamava, se estava com sede reclamava, e Deus tinha um cuidado todo especial por este povo, né? De dia Deus preparou uma nuvem. Eu costumo dizer que Deus foi o primeiro a criar o ar-condicionado, né? Porque durante o dia ele preparava uma nuvem ali para cobrir o povo, para ir adiante do povo, protegendo o povo do sol causticante do deserto de 50 graus. Mas à noite a temperatura caía para 0 grau. E Deus, com todo cuidado, com todo zelo pelo seu povo, colocava uma tocha, né? Então ia uma coluna de fogo adiante do povo, aquecendo também o povo e mostrando o caminho a seguir. Mas esse povo que viu tantos milagres de Deus, as pragas ali no Egito, né? Que viu a forma extraordinária como Deus abriu o mar vermelho, esse povo que viu Deus fazer rojar da rocha água para se beber, codornizes dos céus para comer, esse povo volta e meia, queridos, era como nós, né? Não vamos criticar esse povo não, porque muitas vezes nós estamos sendo agraciados pelo nosso Deus constantemente e muitas vezes nós nos rebelamos contra Deus. E este povo se rebelava, volta e meia este povo reclamava e desejava voltar ao cativeiro do Egito e desejava coisas as quais não era concebível diante da grandiosidade com que Deus tratava o povo. Então Moisés, que
lidava com isso diretamente, com essas reclamações, com a idolatria do povo, que volta e meia o povo estava construindo, né, formando deuses, com as rebeliões, inclusive dos seus próprios irmãos, que queriam tomar o seu lugar, e aí vai. Então Moisés, ele se cansou. E ele diz, olha, eu não posso mais levar este povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, olha, ou seja, se o Senhor continuar fazendo isso comigo, me mata, Deus. Porque se eu tenho achado graça aos teus olhos, não me deixa ver esse mal, porque esse povo, eu não gerei esse povo. Ele não saiu do meu útero. Mas isso foi um momento, queridos, de explosão de Moisés. E Deus não levou em conta, por conta de que ele conhece o coração de Moisés. Moisés tinha um zelo tão grande pelo povo de Deus, que Moisés chegou a dizer ao Senhor assim, olha, se não perdoares esse povo, eu peço-te que risque o meu nome. Né? Do livro da vida. Então Moisés, ele tinha amor pelo povo. Mas Moisés também, como nós, muitas vezes nos cansamos. Nós temos problemas de exaustão. Mas precisamos ter em nossa mente que a graça de Deus, ela não mata. A graça de Deus não imputa dores. Apesar de entendermos e aceitarmos a perplexidade do grande líder diante de tanta adversidade, nós não podemos também deixar de notar a insensatez da sua oração. Por que insensatez? Ao queixar-se da crueldade de Deus para com ele e do peso da sua missão, Moisés se esqueceu da maravilhosa experiência no deserto de Midian. Né? Que experiência foi essa? A experiência na qual Deus o chamou. Né? Moisés estava ali no deserto de Midian e a sarça, viu uma sarça ardente, essa sarça não se consumia. E Deus fala com Moisés ali e convida Moisés a estar participando, né, desse projeto maravilhoso que nasceu do coração de Deus, que é de libertar o seu povo. Então, Mateus 22, 32, fala sobre isso, fala que Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, e Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então, quando Moisés, ele fala da crueldade de Deus, ele esquece que Deus é um Deus de vivos, um Deus que nos dá vida e não tira a nossa vida. Moisés esqueceu-se também da insistência do Senhor em capacitá-lo, porque quando Deus chamou ali, queridos, a Moisés no deserto de Midian, quando Deus chama Moisés apresenta a Deus N justificativas para não exercer aquela função, né? E aí Deus vai lá e com todo cuidado chama Moisés e fala com Moisés e capacita e tira todas as dúvidas e diz a Moisés, olha, eu sou contigo. Então Moisés esqueceu-se da insistência do Senhor ao capacitá-lo, ao chamá-lo e capacitá-lo. Não se recordava mais dos milagres que o Senhor fizera por intermédio dele no Egito, da travessia do Mar Vermelho a pé enxuto, das experiências ali poderosa do Sinai, onde ele falou com Deus face a face. E assim, não poderia de forma alguma chamar Deus de cruel. Porque era um Deus que tinha todo cuidado, que tinha todo um zelo pela vida dele. Então, quando Moisés queixa-se da crueldade do Senhor, olha, é muito cruel o que o Senhor está fazendo isso comigo, Moisés se esqueceu de tudo isso, porque ele estava esgotado, né? Esgotado. Ao reclamar de ter que carregar tal povo como uma mãe carrega seu bebê no colo, Moisés já estava se queixando de uma situação, queridos, que por falta de sabedoria dele próprio, ele criara para si.
tentando cuidar de tudo sozinho, porque Deus chamou Moisés para liderar o povo, mas em momento algum Deus disse a Moisés que ele teria essa função de líder e que ele teria que exercer essa função só. Muito pelo contrário. A gente vai ver que Deus fala com Moisés que Arão vai estar ali o ajudando, né? Quando Moisés fala que é pesado de língua. Então Deus vai lá e dá todo o suporte para Moisés. Então se Moisés estava estafado, sozinho, foi porque ele trouxe para si toda essa carga. E assim como Deus usou o seu sogro Jetro para fazê-lo ver a insensatez de tentar resolver todas as coisas e todas as pendências sozinho, então Moisés esqueceu disso, porque Deus, quando Moisés estava ali cansado, Deus usa Jetro, seu sogro, né? E a gente vai ver isso em Êxodo 18, do 13 ao 27, que diz assim: e aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se a julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo este povo em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás. Assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que deves andar, e a obra que deves fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio tragam a ti. Mas todo negócio pequeno eles julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão contigo. E se isto fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim, porém, todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo o que tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e pôs por cabeça sobre o povo maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, e eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual foi à sua terra. Queridos, como nós falamos, Deus chamou Moisés para liderar o povo, mas em momento algum Deus disse a Moisés que ele teria que fazer sozinho. O que acontece muitas vezes com líder de igreja, isso acontece muitas vezes com pastores, com líderes de organizações, com líderes em qualquer departamento, seja escolar, seja empresarial, é que muitas vezes há uma liderança egocêntrica, uma liderança centrada em si só. E é o que estava acontecendo ali com Moisés. E não há ser humano que suporte uma carga tão grande. Porque Moisés estava liderando milhares de pessoas. E como nós vimos aqui na leitura bíblica, Moisés se assentava para julgar o povo de manhã e à tardinha virava a noite, ali fazendo as demandas ali com o povo, trabalhando com o povo essas demandas.
Então o que acontece? O seu sogro percebeu aquilo que Moisés estava fazendo e disse: Moisés, olha, o que é isso que você faz com o povo? Você está cansando o povo está fadigado, porque você nem atende às necessidades do povo e você também se sobrecarrega. E aí Jetro vai, né, e dá o conselho a Moisés: olha, coloca líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10 a julgar o povo e as causas maiores, as demandas maiores que tragam para ti, e que você instrua esse povo no caminho que eles devam andar, que você leia os estatutos da palavra do Senhor, os estatutos do Senhor, que você lidere, que você organize a forma do povo agir. Então muitas vezes nós reclamamos da obra que Deus faz em nossas vidas, que Deus coloca em nossas mãos, porque, queridos, nós somos muitas vezes insensatos. É a nossa própria insensatez. A situação que Moisés estava passando foi por falta de sabedoria do próprio Moisés. Por falta de sabedoria do próprio Moisés em fazer uma liderança na horizontal, em compartilhar, em delegar responsabilidades. E isso muitas vezes é o encargo do líder. O líder não tem que levar tudo só, mas ele deve compartilhar essas responsabilidades com os seus liderados. Então procure pessoas que são capazes, pessoas que são idôneas, pessoas que são responsáveis, as quais você possa compartilhar, né, da sua carga, dessa carga que você considera pesada, né, que você considera pesada. Então agora, instrui pessoalmente, aí a gente vai ver em números aí, em números 11, 16, 17, o 24 ao 29, que diz assim, olha, agora instrui pessoalmente a como delegar sua autoridade espiritual. Isso é Deus falando para Moisés. Olha, instrui pessoalmente, pega esses líderes e faz um discipulado com eles. Instrui pessoalmente esses líderes, ajuda esses líderes a pastorear o povo com o poder do Espírito Santo de Deus. E disse o Senhor a Moisés: ajunta 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos do povo e seus oficiais, e trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, que é o meu Espírito. Foi isso que Deus estava falando com Moisés, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, porque tu não a podes levar sozinho. Então, quando Moisés faz essa oração para Deus, Deus que conhece os nossos corações, né? Deus vai lá e fala: olha, Moisés, separa 70 homens aí, anciãos, homens sábios, que saibam realmente administrar com sabedoria esse povo, que saiba conduzir esse povo. E eu vou pegar do meu Espírito, e do Espírito que está em ti, que era o Espírito de Deus que estava ali na vida de Moisés, e esse Espírito que está em ti eu vou pôr sobre esses 70, para que eles estejam assim capacitados, mas faz um discipulados com ele, instrui, orienta, né? E essa é a função do líder. Essa é a função do líder. Então, muitas vezes, queridos, nós nos sobrecarregamos, muitas vezes também nós estamos passando por momentos difíceis e elevamos a nossa voz a Deus, reclamamos, murmuramos e nos esquecemos que a graça de Deus, ela não mata. Então, não nos é proibido, em tempos de angústia, derramar nossa amargura perante o Senhor. Mas isso não é permissão para fazermos orações tolas. Ora, não é de forma alguma proibido. Você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, você se derramar, chorar diante de Deus. Eu costumo dizer assim: olha, quer chorar? Chora aos pés da cruz. É o melhor lugar que a gente tem para orar e para chorar e para clamar a Deus por nossas vidas. A gente vai ver o exemplo de Ana.
Ana ali orando, se quebrantando diante de Deus, mas Ana em momento algum murmurou e falou contra Deus em sua oração. Então a maior tolice de Moisés foi pedir ao Senhor da vida que o matasse. O nosso Deus, ele dá vida e não tira a vida. Chega ele a dizer que se Deus queria tratá-lo com misericórdia e não com crueldade, que lhe tirasse a vida. Né? Quando ele fala, olha, eu não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim, e se assim fazes, peço-te, né? E se assim fazes comigo, mata-me. Peço-te que não me deixes, peço-te que se eu tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver este mal. Então, no deserto de Midian, queridos, Moisés, ele havia respondido ao Deus que insistia em chamá-lo. Olha, Deus foi e chamou a Moisés. E Moisés vai e diz para Deus assim, por favor, Senhor, envia outra pessoa. Está em Êxodo 4:13. Aí no versículo 2, Deus pergunta a Moisés o que ele tem na mão, né? E aí Moisés vai e diz, Senhor, olha, tem uma vara. Aí Deus diz para Moisés, lança essa vara no chão. E aí Moisés joga a vara no chão e essa vara, né, se transforma em cobra. E aí Deus vai e ordena a Moisés que pegue a cobra pelo rabo. E Moisés pega aquela cobra pelo rabo e aquela cobra se transforma em vara novamente. E aí Deus vai e continua, olha, Moisés, pega a sua mão, coloca aí no peito. Moisés pegou a mão dele sã, colocou no peito e Deus pediu para que tirasse e a mão estava leprosa. E aí Deus fala, olha, coloca novamente essa mão. E Moisés colocou de novo a mão no peito e a mão voltou sã. E depois de tudo isso, Moisés ainda diz assim, Senhor, eu sou pesado de língua. E Deus fala assim para Moisés, olha, deixa eu ser tua boca. Deixa eu ser os teus olhos, a tua boca. Deixa eu colocar o que você vai falar. E mesmo assim, Moisés responde para Deus no versículo 13. Senhor, manda outra pessoa. Então agora, queridos, agora, mais longe, Moisés pede que Deus o mate. E assim, de qualquer maneira, o Senhor teria que usar outra pessoa. Né? Deus teria que colocar, se Deus matasse Moisés, atendesse o pedido de Moisés, esse pedido insano, né? Deus teria que colocar outra pessoa no projeto de Deus, que foi Moisés. Deus chamou a Moisés. Mas a graça de Deus não mata ninguém, pelo contrário, dá vida aos mortos, liberta os cativos, cura os enfermos. Por isso Deus não aceitou o pedido de Moisés e usou a sua vida até os 120 anos, quando ele teve uma morte gloriosa. Deus quer usar você. Deus quer usar o que você tem nas suas mãos. Deus quer usar a sua vida. E a graça de Deus não mata. Então não diga que está pesado, que o fardo está pesado, porque a Bíblia nos diz que o fardo do Senhor, ele é leve, o jugo do Senhor, ele é suave. A graça de Deus não mata. Então peça sabedoria a Deus, sabedoria dos altos céus, para que você saiba se direcionar a este Deus e para que você também saiba liderar, para que você saiba administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E aí nós vamos ver agora outro servo de Deus. Com muita intimidade também com Deus, que, queridos, nem sequer passou pela morte, Deus o levou, ele foi trasladado, que é o profeta Elias, né? Mas o profeta Elias, o autor aqui diz que o profeta Elias tem uma síndrome do tudo eu, que é praticamente a síndrome que Moisés tinha, né? Só que Moisés estava falando a respeito da graça de Deus, do chamado que Deus colocou em suas mãos. Agora, queridos, nós vamos ver esse outro profeta. Alguns anos atrás, surgiu um bordão
na boca do povo por influência de um programa humorístico de TV no qual o personagem sentia-se responsabilizado por tudo que devia ser feito ou por tudo que acontecia. E ele exclamava: tudo eu, tudo eu, tudo eu, né? Se Elias, aqui o autor diz, se Elias vivesse em nossa época, nós poderíamos ouvi-lo dizer: tudo eu, né? Então, muitas vezes, a síndrome do tudo eu é o seguinte: muitas vezes, queridos, muitas vezes, nós nos responsabilizamos e trazemos para nós a responsabilidade de algo que não nos compete fazer. E por isso, acabamos ficando frustrados, acabamos ficando esgotados. E o profeta Elias, em 1 Reis 19:4, diz assim ao Senhor: ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Queridos, Elias estava fugindo da esposa idólatra do rei Acabe, que era rei de Israel, um rei cruel, né? A cruel Jezabel. O mesmo profeta, esse mesmo profeta Elias, tinha acabado de lutar e derrotar os 400 profetas de Baal. Olha, foi grandiosa. A Bíblia nos diz que o milagre foi tremendo. Por quê? Os 400 profetas de Baal estavam ali durante o dia todo, né, clamando a Baal, clamando ao seu Deus, para que descesse fogo do céu, e nada. Aí Elias vai lá, constrói o altar, manda molhar o altar inteiro e ora ao Senhor, e o Deus derrama fogo do céu e consome todo o holocausto. Tremendo, né? Elias derrotou os 400 profetas de Baal em nome do Senhor. E depois de derrotar esses 450 profetas de Baal, né? Elias caminhou pelo Carmelo, caminho de mais ou menos 41 dias, até o Monte Horebe. E ali Elias vai e se enfia em uma caverna. E aí Deus vai e fala: Elias, o que fazes aqui? Aí respondeu Elias: olha, Deus, ele vai aqui em 1 Reis 19:4, ele vai para debaixo de um zimbro e pede a morte. Aí Deus vai lá, coloca comida, né? Manda pássaros descer e dá comida para Elias, e com aquela força daquela comida ele vai lá e caminha 41 dias. Caminhando os 41 dias, Elias vai para onde? Para a caverna. E aí chega ali, Deus percebe, queridos, que Elias precisava dialogar, que Elias precisava conversar nesse momento. E Deus vai falar com Elias, né? E aí Deus fala com Elias: Elias, o que é que você faz aqui? Aí Elias vai e responde ao Senhor: olha, os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Está em 1 Reis 19, versículo 9, 10 e o 13. Tendo ouvido sermões e lido textos, aqui o autor diz o seguinte, que ele tem ouvido sermões e lido textos que diz que o profeta Elias estava com depressão, ou estava, podem dizer que estava com a síndrome de Burnet, né? Mas ele diz que essas são síndromes da atualidade, apesar de que o nome pode ser atual, mas eu creio que o desgaste emocional, o desgaste físico, o desgaste psicológico sempre existiu. E a gente vai ver isso, viu aí em vários servos do Senhor, dentre eles Elias e Moisés, aos quais nós estamos citando. Então, ele diz aqui o seguinte, que Elias, para ele, Elias tinha síndrome do tudo eu, de tomar para si a responsabilidade, porque a função do líder espiritual é direcionar o povo. A nossa função como servos de Deus é levar a palavra de Deus.
Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus e não nós. Então essa responsabilidade não nos cabe. Elias cumpriu a função dele. Ele falou ao povo, falou ao rei, falou a Jezabel, orou para que não houvesse chuva, orou para que tivesse chuva, derrotou ali os 450 profetas de Baal, mostrou a grandiosidade da obra de Deus. Mas se o povo e o líder do povo teimava em desviar-se dos caminhos do Senhor, não é culpa de Elias. E muitas vezes o autor aqui, ele fala o seguinte, que ele tem conhecido muitos pastores e líderes tipo centralizador, que tomam para si todas as tarefas e depois se cansam de fazê-las sozinhos. E em seguida, o que é que fazem? Se refugiam na amargura e partem para afirmações tolas. Quantos líderes evangélicos, quantos líderes de grupos, de igrejas ou de qualquer outro departamento na vida secular se cansa porque toma para si todas as responsabilidades. Aconteceu, fui eu, minha culpa. Você não tem como fazer tudo sozinho. Você precisa delegar tarefas. Olha o que Jetro disse para Moisés. Então, que Elias ora ao Senhor, ele ora de um modo insensato. Primeiro, ele deu um basta para Deus, né? Ele diz, basta, Senhor. Basta, eu não aguento mais. Quem somos nós, queridos, para dizer para Deus que basta? Quem somos nós para dizer para Deus que acabou? Quem somos nós para falarmos algo a Deus nesse sentido? E aí depois Elias ainda pede a Deus que tire a sua vida. Então, e o terceiro, o que é que Elias diz? Elias diz que ele não é melhor do que os seus pais. Então, quem pode dizer a Deus quando parar? Isso foi realmente uma tolice, porque o Senhor ainda tinha muito trabalho para fazer através de Elias, e é isso que Deus vai lá na caverna e fala para Elias, né? O profeta mal sabia o plano de Deus, né? Mal sabia que o plano de Deus não era matá-lo, mas tirar, né? Levá-lo daqui sem que passasse pela morte. Olha que coisa gloriosa, né? Que coisa maravilhosa. O plano de Deus não era matar Elias, era arrebatá-lo. Que privilégio Elias teve de não passar pela morte. Então, queridos, nós não somos ninguém, nós não somos nada para dizermos para Deus basta. E por último, Elias diz que ele não era, e Deus diz para Elias que Elias não estava sozinho. A gente vai ver que lá na caverna, Deus diz para Elias o seguinte, olha Elias, eu tenho outro plano para a sua vida, e não é tirar a sua vida. Você ainda vai ungir rei, né? Você ainda vai fazer N coisas para mim. E depois Deus diz para Elias assim, olha Elias, você não está sozinho. Ainda há 7.000 servos fiéis em Israel. Ainda há 7.000 que se dobram os joelhos, orando ao Senhor e clamando a Deus por sua vida. E aí é o que o autor pergunta aqui para nós. 7.000 joelhos se dobraram em oração ao Deus verdadeiro por seus profetas, pelos profetas do Senhor. Quantos joelhos se dobram por você? Quantas pessoas, quantos joelhos estão dobrados nesse instante, clamando a Deus por sua vida? Você já parou para pensar? Então, quem sou eu, quem é você para dizer para Deus basta? Eu sei que nós estamos passando, queridos, por momentos difíceis, incertos, momentos em que muitas vezes nós elevamos os nossos pensamentos para Deus e dizemos, Senhor, basta, eu não aguento mais, eu estou cansado de sofrer, eu estou cansado de passar por essa enfermidade, eu estou cansado de lutar, eu estou cansado de fazer isso, estou cansado de fazer aquilo, mas eu e você não somos
ninguém para dizer a Deus basta. Porque no tempo certo, na hora certa, Deus ele vai agir em nossas vidas. E Deus nos convida, Deus convida a mim e a você a dialogarmos com Ele para compreender a sua vontade nas nossas vidas. É isso que Deus faz. E Ele nos chama à reflexão e nos chama a atenção que existem joelhos dobrados, que você não está só, que eu e você não estamos sós. Eu não sei qual o problema que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas eu sei que pedir a Deus a morte e desejar a morte não é a solução. O nosso Deus é o Deus de vida, é o Deus que dá vida. E o nosso Deus, queridos, nos convida a observarmos e a refletirmos e a analisarmos que tem joelhos dobrados, a lembrarmos que tem joelhos dobrados por mim e por você. Quantos joelhos não estão dobrados nesse instante, clamando a Deus, pedindo a Deus a cura da nossa cidade, a cura da nossa nação, a cura do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, a sua cura. Quantos joelhos não estão dobrados nesse instante, clamando a Deus por sua vida? Então você não está só. Eu e você temos um Deus grandioso, um Deus onipresente, que está ao nosso lado em todos os momentos, em todas as trajetórias das nossas vidas, sejam momentos bons, sejam momentos ruins, sejam momentos de aflição, sejam momentos de gozo. Deus está presente, Deus está ao nosso lado, nos lembrando que não estamos sós e que Ele tem planos excelentes para mim e para você, e obras grandiosas que eu e você ainda iremos realizar através do seu nome. E a outra oração é: se Ele fosse Deus, faria melhor. É isso aí. Acho que você já tá ligado. Profeta Jonas, né? Profeta Jonas, em determinado momento, pela oração que ele se colocou diante de Deus, ele se colocou o seguinte: olha, Senhor, se eu fosse o Senhor, se eu estivesse no seu lugar, tudo seria diferente, eu agiria de outra forma, né? E tem muitas pessoas com essa oração e essa posição de que eu faria melhor. Isso, irmã Paula, é muito perigoso porque afasta o homem de Deus. Exatamente. E acaba deixando o homem com raiva de Deus. Exatamente. Afasta o homem de Deus, deixa o homem com raiva de Deus, e a gente vai ver que cada vez vai para mais longe, porque um abismo chama outro abismo. Né? É isso que a Bíblia diz. Então, queridos, cuidado com se eu fosse Deus, faria melhor. Né? Cuidado com isso. Então, parece que era isso que estava na cabeça de Jonas o tempo todo no episódio contado, né? No livro que leva o seu nome, no livro de Jonas. A gente vai ver a história de Jonas e a sua poderosa mensagem, né? A mensagem de Jonas atingiu o objetivo, que era libertar, que era fazer com que aquele povo se voltasse para Deus, mas Jonas discordou frontalmente de Deus desde o início. E a gente vai ver que até o fim Jonas divergiu da maneira graciosa de Deus em tratar o pecador. Deus, queridos, Ele abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. E por discordar de Deus, por discordar do plano de Deus de salvação daquela nação, daquela cidade, Jonas foge para Tarsis, né? Deus manda Jonas ir para Nínive, e aí Jonas vai para Tarsis, e Tarsis era o chamado fim do mundo, né? Um lugar totalmente contrário. Então, mesmo no navio, Jonas continuou escapando. Ele pega o navio, diz: eu vou para um lugar bem longe, a viagem vai durar cerca de 1 ano, então Deus já esqueceu quando eu voltar, né? Vou ficar mais ou menos 2 anos fora, 2 anos e pouco.
Deus vai esquecer. Deus vai esquecer e aí ele vai esquecer do que ele mandou eu fazer. Então, Jonas vai, pega o navio, vai para Tarsis, e aí ele se refugia onde? No porão do navio. E Jonas, olha o que acontece, né? Quando nós nos afastamos da presença de Deus e somos contrários àquilo que Deus quer que façamos. Jonas não se importou com o que estava acontecendo à sua volta. À sua volta, a gente vai ver na história que o navio está naufragando e Jonas estava tranquilamente no porão do navio, o navio afundando, e ele está vendo todo mundo ao redor que ia morrer juntamente com ele, mas ele não estava nem aí, porque ele não queria fazer a vontade de Deus. E é um perigo quando nós nos afastamos, nós nos rebelamos contra a vontade de Deus, porque muitas vezes nós nos tornamos insensíveis às necessidades daqueles que nos rodeiam. E nós não nos importamos com o que acontece à nossa volta. Então, foi lá que os marinheiros acordaram a Jonas, que estava dormindo, para que Jonas presenciasse a desgraça que ele havia provocado com a sua rebeldia. Provavelmente, o autor diz aqui, provavelmente Jonas nem sequer estava orando, né? Nem sequer orou, porque quando nos afastamos da presença de Deus, nós não costumamos conversar com Deus. Ele achava dormindo, né? Ele achava dormindo e não orando. O barco estava afundando e ele, bem na dele, dormindo. Irmã Paula, só uma observação, Sim, né? pastor. Isso dá tema para uma mensagem. Jonas, para fugir de Deus, ele tomou direções só de descida, né? Exatamente. Desceu para Tarsis para comprar a passagem, desceu para o pra navio, Nínive. e depois desceu para o fundo do navio e depois desceu para as profundezas dos mares, né? Exatamente. A gente vai ver que é só descida, porque quando nós nos afastamos da presença de Deus, o nosso caminho é só de descida, né? Então Jonas desceu para Tarsis, né? Desceu para o porão do navio e por fim Jonas vai acabar no ventre de uma baleia, vai para as profundezas do mar, né? E Jonas acaba no ventre da baleia. Então existem muitos tipos, hoje existem muitos tipos de Jonas, muitos sujeitos que são legalistas, exclusivistas, supremacistas, xenofóbos, que tem aversão a pessoas estrangeiras, né? que tem aversão à cultura estrangeira, pessoas que são legalistas e que acham, né, que se fosse Deus, agiriam e fariam melhor. Gente que odeia quase todo mundo e acha que Deus, que se fosse Deus, faria melhor e acha que deve dizer a Deus o que Deus deve fazer. Então, pessoas assim, elas bramam nas redes sociais pela morte e destruição de outras pessoas. Como se estivessem no lugar de Deus, elas fariam algo para que isso, de fato, acontecesse, né? Mais do que nunca, nós estamos percebendo que nós estamos cercados por tipos de pessoas como Jonas. Porque a internet, queridos, ela passou a existir e ela nos mostra, ela começou a abrir os nossos olhos, porque as pessoas postam tantas mensagens ofensivas, tantas mensagens racistas, tantas mensagens de ódio são colocadas na internet, né? E muitas vezes por pessoas que se dizem cristãs. Quantas pessoas não postam desejando o mal do outro, a morte do outro, né? Nas redes sociais. Então, quando pediu para ser lançado fora do navio, Jonas tinha como certo que iria morrer. Mas isso não se cumpriu. Porque Jonas preferia morrer a não fazer a vontade de Deus, que era ir para Nínive, pregar a palavra de Deus lá, a não fazer essa missão do Senhor. Então, só quando Jonas para no ventre da baleia não, né? No ventre do grande peixe, né? E que a Bíblia não diz que é baleia, mas diz que é um grande peixe. Então, quando Jonas vai ali para o ventre daquele grande peixe, é que Jonas
se arrepende, ora ao Senhor e o peixe, ele vomita Jonas na praia e Jonas, querido, prega a palavra de Deus. Mas olha que coisa, quando Jonas prega a palavra de Deus ali em Nínive, a cidade inteira se arrepende, a cidade inteira se volta para Deus, né? E aí, o que acontece? Jonas ora ao Senhor revoltado com isso, né? E aí em Jonas 4, 2 e 3 diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso e longânimo, e tem grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque é melhor morrer do que viver. Queridos, quando Jonas viu Nínive aos pés do Senhor, Jonas se revoltou. Ao invés de ficar maravilhado, Jonas ora ao Senhor revoltado, porque sabia que Deus era um Deus misericórdia. Ele diz: bem que eu te disse, Senhor, que tu és misericordioso, que tu és amoroso, compassivo. Como né? quem diz, tu destes a chance. Tu destes a chance ao povo iníquo. É isso aí, né? Então, muitas vezes existem muitos Jonas no século XXI, pastor. Jonas pegou A, né? Jonas pegou A. Então, uma coisa, o autor coloca aqui, né? Uma coisa me deixa maravilhado nessa história, é como Deus insiste em usar sujeitos renitentes como Jonas. Deus livrou do peixe e depois Deus o livra novamente. Se você prega o evangelho, pessoas irão se converter e o Senhor irá salvá-las. Jonas era um pregador poderoso. A cidade toda se arrependeu e buscou o perdão de seus pecados, e Deus perdoou, que é exatamente essa a mensagem do evangelho. Mas não era isso que Jonas queria, né? Quando Jonas disse: olha, Senhor, não foi isso que eu te disse lá na minha terra, que esse povo ia se arrepender e o Senhor ia perdoar os pecados? Então, esta foi a primeira tolice do profeta: orar contra a graça de Deus. A primeira tolice de Jonas foi orar ao Senhor contra a graça de Deus. Queridos, a graça é o favor imerecido. Cristo morreu na cruz por mim e por você, sem que eu e você tivéssemos mérito algum. E Ele nos dá isso absolutamente de graça. Ele nos dá isso absolutamente com amor, sem cobrar e sem pedir nada em troca. O que Deus pede a mim e a você é um coração quebrantado e contrito diante dele. Então é impossível mudar a natureza do Deus que é amor. Deus é amor. Não podemos pedir ao Senhor que faça algo contra a sua graça, contra esse amor. Já que não tinha morrido no mar, Jonas pede agora a Deus que o mate, para ele não ter que presenciar, né, a libertação, o perdão daquele povo. Então não quer continuar vivendo depois de ter sido um instrumento de maravilhosa graça. Quem é que não quer continuar vivendo depois de ser um instrumento nas mãos de Deus para a conversão de uma cidade inteira? Mas o Senhor, queridos, não atende a oração de Jonas, muito pelo contrário, né? Jonas, ainda furioso, sai de Nínive e fica observando de longe para ver o que aconteceria na cidade, na esperança de que Deus ainda fosse aniquilar aquela cidade, tirar aquela cidade da face da terra. E aí, quando o Senhor, Jonas se encosta ali no sol quente, escaldante, e o Senhor, ele faz nascer, para Deus mostrar a Jonas como ele age, como ele é benigno, né? Deus faz nascer uma planta que cresce e faz sombra sobre Jonas, dando a Jonas ali aquela sombra, aquele refrigério, aquele arzinho fresco. Só que aí depois, em seguida, Deus faz aquela planta morrer para educar Jonas a respeito da sua graça. E por causa da morte da planta, Jonas pede novamente a Deus a morte. E ele diz:
ele diz no capítulo 4, versículo 8, para mim, morrer é melhor do que viver. Então, nova tolice, pois que incoerência dá mais valor à vida de uma planta do que à vida de um ser humano. Ainda estava cheio de veneno, né? Ainda estava cheio de veneno. Jonas estava angustiado. Então, nós precisamos, queridos, ser educados quanto à graça de Deus e deixarmos de fazer orações tolas ao nosso Deus. Não podemos pedir a Deus que vá contra a sua natureza, que é amor. Então, pedindo a Jesus o que ele não pode dar, né? Há coisas que é perda de tempo pedir a Deus. É isso que o autor diz. Por exemplo, nós não podemos pedir a Deus que faça chover ou o sol brilhar apenas para os bons, porque a Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos, né? Para os bons, e Deus faz chover sobre justos e injustos, para os bons e para os maus. Outro exemplo é que nós não podemos pedir a Deus que destrua uma determinada pessoa, pois ele não quer que ninguém pereça. Nós não podemos pedir a Deus que mate alguém. Ó Senhor, destrua aquela pessoa, faça nem isso. Nem pedir, nem desejar. Né? Nem desejar, nem pedir, nem desejar, né? Eu aprendi com minha irmã, tá? Almerinda, que ela diz assim, olha, Paula, eu vou orar por essa pessoa, né? Desejando todas as coisas boas para ela, que ela consiga um emprego maravilhoso, um esposo maravilhoso, que tenha filhos maravilhosos. Aí eu fiquei assim, né? Aí ela foi e me explicou. Porque se ela ficar bem e se ela estiver feliz, ela vai esquecer sua vida e vai parar de te perseguir. Eu achei interessante, mas é verdade, né? Nós não podemos, queridos, pedir a Deus que vá matar porque aquela pessoa te perseguiu, te fez mal. Você não tem que desejar mal para ela. Você tem que desejar o bem, desejar coisas boas, porque se aquela pessoa está perdendo esse tempo te perseguindo, te tratando mal, é porque ela não está bem consigo mesma, né? E ela precisa ficar bem consigo mesma e bem para com Deus. Então, nós não podemos pedir a Deus, né? E nós não podemos também pedir a Deus que vá aniquilar outra pessoa, porque Deus deseja que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Tampouco nós podemos pedir a Deus que nos permita nos vingar de alguém. Como a Bíblia diz, a vingança, ela cabe ao Senhor. Mas nós temos aqui a mãe, né? A mãe, a casa de oração aqui da mãe de João e de Tiago, 2 apóstolos de Jesus. E o que é que ela pediu? Ela se aproximou aí, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, estavam adorando ao Senhor e fazendo-lhe um pedido. E ele lhe disse, que queres? Aí ela respondeu, dize a estes meus 2 filhos que se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Olha o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, né? O pedido da mãe de João e de Tiago. Estavam Senhor, ali os 12, né? Estavam ali os 12 discípulos de Jesus, né? Mas mamãe queria uma posição maior para os seus filhos, só para os seus filhos. Diz, coloca um de um lado e o outro do outro, Senhor, né? E aí Jesus diz assim, vocês não sabem o que estão me pedindo. E aí Tiago, né, ele nos adverte também contra isso, ele nos adverte contra a falta de sabedoria em nossas orações. Tiago nos diz assim, olha, pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjar aos seus próprios prazeres. A mãe de Tiago e de João, né, dos filhos de Zebedeu, não foi atendida no seu pedido porque ela pediu mal. Ela pediu para engrandecimento próprio e engrandecimento dos seus filhos. Então, muitas vezes nós pedimos a Deus e não recebemos porque nós pedimos mal. E aí, em segundo lugar, Jesus lhe responde que não competia a ele fazer e decidir quem ficaria ao seu lado, à sua direita e à sua esquerda no seu reino. Mas isso era a função de Deus, né? Era a função do Pai. Então, nós não podemos pedir a Deus para sermos servidos, mas tão somente para servir e dar a vida.
seremos grandes e importantes, não em virtude do poder e da glória pessoal, mas em virtude da humildade e da fraqueza, né? Da franqueza. Então aqui o que acontece? Jesus, depois que ele responde isso, ele convida ali os seus discípulos, né? Depois que os 10 ouviram aquele pedido lá, Jesus chama os 12 e aí ele vai, né? E ele lava os pés dos discípulos e ele fala para esse bem sabeis pelos príncipes dos gentios que sois dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser vos fazer grande, seja portanto serviçal. E quem entre vós quiser ser o primeiro, que seja servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a vida em resgate de muitos. Então Jesus Cristo fala que o reino de Deus, ele é um reino diferente, que nós não seremos, queridos, colocados em posição de glória por status, né? Mas por termos intimidade com o Pai, pela questão da humildade, do amor, do compartilhar. Nós precisamos ter, eu e você, o mesmo modo de pensar de Jesus, que se esvaziou de si mesmo, se humilhou, tornou-se servo, obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então Deus, precisamos ter esse mesmo pensar, esse mesmo agir de Jesus, e Deus, ele nos exaltará, né? Precisamos ter, queridos, o caráter de Cristo. Então, para guardar no coração, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, para termos o caráter de Cristo, a mente de Cristo, e em momentos de dificuldades, em momentos de glórias, em momentos de alegrias, em momentos de tristeza, não elevarmos as nossas vozes a Deus em orações tolas, que prossigamos, que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, que prossigamos em conhecer esse Deus maravilhoso. E eu convido a você para estar juntamente conosco amanhã às 9 horas, né? Nós estamos tratando agora nesse trimestre da revista, né, Compromisso, ali na EBD, e o tema é oração. Vamos aprender a orar? Vamos aprender a falar com Deus, a importância de ter pessoas orando por nós, né? A importância de ter a conexão com Deus, esse elo com Deus, sem interrupção. Vamos estar orando ao Senhor. Então eu convido a você para amanhã às 9 horas participar conosco da Escola Bíblica Dominical, e à noite às 19h30 nós teremos uma abençoada palavra através da vida do seu servo, pastor Robson Santos Costa, e às 18h30 quem puder vai estar conosco ali no templo adorando ao Senhor, porque vai ser maravilhoso ver você, querido, ali na Igreja Batista Sinai de Almadina, para estarmos cultuando esse Deus. Mas se você não pode, a mensagem estará disponível para você através da plataforma do YouTube, né? No canal Batistas de Almadina. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, participe e ative o sininho, que o YouTube vai estar sempre lembrando a você quando houver uma nova postagem. E o nosso muito obrigada a cada um de vocês, né? Muito obrigada por estarmos juntos aqui, por você estar orando por mim e eu estar orando por você. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, te dê um restante de semana em paz, uma noite tranquila, debaixo da presença e da unção do nosso Deus. E continuemos, queridos, orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijinho, que Deus nos abençoe.